Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 12 de maio de 2026, estamos na terça-feira, são aproximadamente 11h58 da noite. Rapidamente, pelo calendário econômico, tivemos alguns eventos importantes na data de hoje, saiu para nós o IPC, frente ao mês de abril. Resultado veio equivalente à previsão de 0,6%, o IPC referente à variação anual, um pouquinho acima da previsão de 3,7%. Tivemos também o núcleo do IPC, também de abril, resultado um pouquinho acima da previsão de 0,4%. Pessoal, vindo para as três principais bolsas, ainda no radar, o conflito no Oriente Médio, ainda temos um impasse. Infelizmente, ainda nós não temos um acordo firmado entre Estados Unidos e Irã, e a escalada tende a aumentar nos próximos dias, então é importante estar atento a esses fatos que pode trazer aí volatilidade aos mercados. Tivemos apenas Dow Jones seguindo o caminho oposto com uma leve alta de 0,11, S&P recuou 0,16 e Nasdaq uma queda de 0,71. Pessoal, vindo para o Bitcoin, não foi muito diferente, né? Seguiu aí, principalmente a bolsa de tecnologia, tivemos um recuo de 1,52. Neste momento, para nós, preço mercado 81 cravado US$ 1.000. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente fizemos aí uma identificação importante, questão do que foi apresentado, né, de volume vendedor na segunda-feira, né, acabou sobressaindo os compradores no domingo. A gente sabe que volume, né, acaba induzindo tendência, então os vendedores de fato tinham uma certa vantagem ao que tange principalmente a perca dessa mini referência que a gente colocou para acompanhamento aqui da nossa análise. Então a gente tinha aí uma alta probabilidade da perca dessa região, evidentemente, né? E a busca por níveis inferiores. A gente colocou como principal entrave aí, pessoal, ou a possibilidade de uma reação mais incisiva por parte dos compradores, aqui na proximidade dessa região, a gente colocou a marcação próxima aí dos 179, 150 dólares. Evidentemente, a gente percebe que a reação acabou vindo um pouquinho antes aqui, pessoal, mais ou menos com uns 650 pontos aí de diferença, né, o que nota-se, né, um potencial conflito de interesse em toda essa região. Então, de fato, eu esperava um pouquinho mais, né, de amplitude por parte dos vendedores, mas o mercado é assim mesmo, né, quando você acha de fato ele vai alcançar ali o seu alvo, né, a gente tem aí movimentações opostas, bastante comum, mas a gente percebe, né, como que foi toda a movimentação em cima aqui dessa marcação, né, a perca deste suporte, né, e o início um pouco mais verticalizado aqui por parte dos vendedores. Então tivemos uma briga bastante interessante aqui já pela manhã, né, pessoal? E a partir das 10 horas a gente vê, né, o preço fechando abaixo dessa região, dando início, né, a esse movimento em blocos aqui por parte dos vendedores antes da reação por parte dos compradores. Então, acho que o primeiro ponto aqui, pessoal, que inclusive acabou passando batido ontem, é a questão da média no semanal. A gente percebe que a média encontra-se um pouquinho abaixo aqui da nossa primeira referência de suporte e a gente vai utilizá-la, né, justamente para ainda mais fortalecer toda essa região, tá? Evidentemente, uma possibilidade futura do preço retroagir a estes níveis, a gente coloca, né, um conflito de interesses grotesco entre os 179 e 150 aos 78, 660, tá, pessoal?
Então, a gente tem agora um super suporte dentro desse range. Evidentemente, o preço vindo a esses patamares, né, a gente vai analisar com muito carinho como será a reação por parte dos compradores. Então, a gente faz essa atualização, né, dando ênfase aqui à média no semanal. E o que a gente enxerga aqui, pessoal? Basicamente, nós temos aí os compradores sobressaindo nas últimas 12 horas, né, quando a gente analisa o volume. Então, teoricamente, intenção eles têm, né, de alguma eventual reação. Primeiro ponto aqui, pessoal, é a gente precisa aguardar o fechamento deste candlestick atual. Nós temos aí uma grande possibilidade de fechamento, né, acima da média de 20 períodos, aqui no tempo gráfico de 4 horas. Concretizando, pessoal, esse fechamento, né, deste candlestick atual, o segundo, prevalecendo o volume comprador e novamente o preço fechando acima da média, neste momento aqui próximo dos 80.885, pode ser que posteriormente haja uma correção mínima, então é imprescindível que você acompanhe, tratando-se de uma média flutuante, teremos, né, novamente a confirmação de rompimento. E aí será fatal, pessoal. Os compradores provavelmente irão buscar a projeção destes topos descendentes. Então, fazendo uma projeção mais baixa, considerando que temos um topo mais alto, posteriormente um mais baixo ainda, teoricamente aqui próximo dos 81.800, os compradores trarão o preço a este nível, tá? Ou em sua proximidade, né? Seguindo essa sequência lógica de topos descendentes. E aqui, pessoal, é o cerne da questão, é o ponto-chave. Porque, teoricamente, né, confirmando o rompimento da média, então a gente terá, obviamente, considerando essa confirmação somente a partir das 5 da manhã, o preço vindo a essa região, pessoal, dos 81.800, havendo aqui, né, com a redução do tempo gráfico, uma estrutura de preço ascendente, volume comprador prevalecendo, é bem provável que os compradores irão quebrar essa estrutura, tá? Então, há grande possibilidade de buscarmos novamente a região do topo maior ou a média no mensal ali na proximidade dos 82.800. Agora, pessoal, fez a projeção de um topo menor do que esses três anteriores, e aí fazendo o oposto, reduzindo o tempo gráfico, estrutura de preço descendente, volume vendedor sobressaindo, é somente um pullback, uma retração para posteriormente o mercado vir buscar níveis inferiores, tá? Então isso também pode acontecer. Então aqui seria o ponto-chave, né? Justamente para a gente identificar se os compradores irão quebrar essa sequência lógica ou somente, né, irá fazer a manutenção da sequência lógica de topos descendentes. Então, muito atento a essa região dos 81.800, obviamente considerando a confirmação de rompimento. O outro ponto, né, melhor dizendo, o outro lado da moeda, pessoal, seria a não confirmação de rompimento da média. Então, teoricamente, não havendo a confirmação, né, por natureza, a gente volta a buscar níveis inferiores, talvez com pullback novamente na região da mínima, onde startou essa retração. Então, pode ser que aqui os compradores novamente possam atuar 79.800, dependendo do volume da amplitude, o caminho mais real seria a busca pelo nosso super suporte. Então, tem que estar atento a esses detalhes, tá? A gente está num momento aí, pessoal, que é mais de observação, porque temos, né, algumas possibilidades em jogo, mas a gente precisa, né, dessas eventuais confirmações. Então, a gente tem mais 52 minutos até o fechamento deste atual.
Vamos ver se de fato o preço se manterá acima e subsequente, né, o próximo candlestick até às 5 da manhã, também fazendo a manutenção do preço acima, confirmação ok, a gente vai buscar, né, esse topo mais baixo aqui e aí um novo ponto de decisão, justamente, né, porque teremos a possibilidade de quebra ou a manutenção dessa estrutura. Então, temos aí algum tempo, pessoal, para analisar. Pode ser que de fato nós não tenhamos também essa confirmação de rompimento. E aí você já sabe qual que é o caminho natural do preço, né? Provavelmente a gente irá buscar novamente níveis inferiores, tá? É imprescindível que você acompanhe, porque justamente essas evidências, né, essas próximas condicionantes irão ditar o ritmo do jogo aqui para nós. Fechado, pessoal? Então acho que basicamente é isso. Vou deixar aqui essa referência por enquanto. Obviamente, dependendo aí do que desenrolar, amanhã a gente faz a remoção e aí irá permanecer somente as outras marcações aqui no gráfico. Beleza, pessoal? Então acho que está bastante claro aí quais são as possibilidades. Neste momento é mais acompanhamento, pessoal, não tem muito o que fazer, né? Vamos ver se a gente terá o primeiro gatilho acionado, aguardar o segundo, aí sim a gente já sabe, né, qual que será aí a real possibilidade de movimentação aqui no preço do Bitcoin. Fechado? Vamos ver o livro aqui, para ver se a gente enxerga alguma coisa diferente. Aqui pelo lado dos vendedores, é um livro pulverizado, pessoal, talvez até com um pouco de delay a gente vê alguns níveis faltando aqui para nós. De fato, ao menos até então, na proximidade do preço a mercado, livro bem pulverizado aqui, viu, pessoal? Inclusive na região dos 82.800, a gente não encontra lotes posicionados. Um pouquinho mais aqui nos 82, mas nada muito significativo. E pelo lado dos compradores também um livro bem pulverizado. Acumulações somente lá embaixo, muito lá embaixo, pessoal. Acho que o livro está com um pouquinho de latência aqui. Não estou conseguindo, inclusive, alterar a linha de conexão para ver se atualiza para nós. Então, infelizmente, hoje o livro deixou a desejar ao que tange aí informações importantes, tá? Então, vamos nos basear somente aqui pelo gráfico, pessoal. Acho que nos deu aí um norte, né, bastante interessante. E a gente retorna amanhã justamente para verificar, né, o que houve e, consequentemente, trazendo as novas atualizações aqui para vocês em primeira mão. Beleza, pessoal? Então já estamos aí na quarta-feira, meia-noite 11. Vou encerrando a análise de hoje, uma análise um pouco mais simplória, mas não deixa de ser importante. Acho que o cenário foi traduzido aí para vocês de uma forma muito clara. Nos resta, né, acompanhar de perto, verificar aí os gatilhos e tentar aproveitar da melhor maneira possível, beleza? Então desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.